A paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Quem nessa noite tem um motivo de estar na casa do Senhor, dá um glória a Deus. Aleluia. Fica bem aos nossos lábios glorificar o nome do Senhor. Então fecha os teus olhos e nessa mesma adoração entra na presença do teu Deus. Vai falando com Ele, porque Ele te aguardava aqui ansiosamente. O culto foi preparado para que você aqui chegasse. Então se apresente ao teu Deus. Vai permitindo que o Senhor derrame sobre a tua vida bênçãos sem medida. Vai apresentando ao Senhor a tua adoração, porque Ele tem te guardado, Ele tem cuidado da tua vida, tem zelado por ti. Então fala com teu Deus. Apresenta a Ele a tua casa, a tua adoração. Ah, Pai Celestial, entramos, meu Deus, na tua presença, Pai, para te louvar, Senhor Jesus, e te engrandecer, meu Deus. Queremos, Pai amado, entregar a Ti, Pai, o melhor das nossas adorações, meu Deus. Sabemos, meu Pai, que o Senhor é Deus zeloso, e nada, Senhor Jesus, do que fazemos poderia ser feito se o Senhor não estivesse conosco, Pai. Meu Deus amado, pedimos para que o Senhor nos perdoe, Pai, porque somos falhos e pecadores, meu Deus, e dependemos exclusivamente, Pai, da Tua graça, Senhor, deste favor imerecido para que aqui possamos estar, meu Deus, do sangue que foi derramado na cruz do Calvário para nos lavar, Senhor. Mas sabemos que o nosso Deus, Ele não está morto, Ele vive e reina para todos sempre. Ele está sentado à destra do Pai. E por isso, através do nome de Jesus Cristo, nós pedimos: abre o céu, Senhor, e nos permita chegar até a Tua presença, Pai. Queremos, meu Deus, entregar a Ti o nosso louvor, Senhor Jesus. Queremos, meu Pai, entregar a Ti a nossa adoração, meu Deus. O mundo está, meu Pai, em desespero, Senhor. O mundo está angustiado. Existe uma pressão, Pai. Mas nós sabemos, meu Deus, que o nosso lugar não é aqui, Senhor. Que a pressão que existe no mundo, Senhor Jesus, o Senhor tem nos guardado, meu Pai. E é por isso, meu Deus, que nós aqui estamos para Te louvar, Senhor, para Te exaltar, meu Deus. Que o culto dessa noite, Pai, possa ser, meu Deus, grandioso na Tua presença. Que a Tua presença se manifeste aqui. Que o Teu Espírito Santo entre em nossos corações, de forma, meu Deus, que possamos render a Ti a honra e a glória que lhes são devidas, ó Pai. Todo enfermo, meu Deus, eu peço, entra com providência. Todo cansado e abatido, Senhor, anima ele, Pai, porque o Senhor é o nosso alvo, o Senhor é o nosso escudo e fortaleza, meu Deus. Derrama em nós, Pai, a Tua unção, pois é no nome de Jesus Cristo que nós a Ti oramos e a Ti agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Aleluia. Vai se colocando diante do Senhor. Vai preparando a tua vida. E exalta esse Deus, porque Ele é poderoso. Aleluia. O amor que suportou a cruz, precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Sigo meu coração, tudo Ele deu, na alegria que viu além da dor.
preço pagou, me resgatou, na graça estou. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Gostaria muito que você pudesse, pelo menos, cumprimentar quem estiver do seu lado, estendendo sua mão, saudando com a paz do Senhor Jesus, louvando e glorificando o nome do nosso Deus. Aleluia. Irmãos, esse momento agora é o momento da palavra. Esse é o momento principal do culto, e você precisa orar nesse momento. Aprenda a orar. Não deixa ninguém te enganar com a palavra. Mas dá, pastor, para enganar com a palavra? Dá. Porque a Bíblia, ela é um todo. A Bíblia, ela vai de Gênesis a Apocalipse. Quantos livros tem a Bíblia? Não é 7? Não é 5? Quantos são? Mas tem gente que tira, e tem gente que põe. Então, a palavra de Deus é muito importante na sua vida. E esse momento é o momento de você fazer uma oração e pedir assim para Deus, porque você está no risco. Você está no risco de poder aprender uma coisa errada. Então esse é o momento de você orar e você falar com Deus. Fala: Deus, não deixa o pastor ensinar nada errado, Deus. Não deixa chegar até mim nenhuma palavra errada. Então é momento de você clamar, de você pedir, para que a palavra ela venha acrescentar na sua vida. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor sabe da importância desse momento na vida de cada um, meu Deus. E nós precisamos tanto de que a Tua palavra possa vir nos ensinar, meu Deus. Então, fala conosco, Deus. Nos ensina através de tudo aquilo que está escrito. A Tua vontade, meu Deus. Nos ensina através da Bíblia Sagrada o que nós como igreja precisamos saber, Senhor. Pai, em nome de Jesus, envia Teu Espírito Santo aqui, tanto para falar, como também para nos ensinar a ouvir, Senhor. Ensina o Teu Espírito Santo, porque é o Teu Espírito Santo que tem que falar na igreja. E nós precisamos ter ouvidos segundo o Espírito Santo nos dá, Senhor. Porque é assim que está escrito: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Então fala conosco, meu Deus. Nos ensina para que a gente, meu Deus, possa fazer e a nossa vida ser abençoada. Porque a Tua palavra, ela é irreversível, Senhor. A Tua palavra é irrepreensível, Senhor. A Tua palavra é fiel e poderosa em si mesma, meu Deus. Em nome de Jesus, fala conosco, pois assim nós oramos, Te pedimos e já Te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos adorá-lo com as nossas palmas. É muito bom que a igreja adore a Deus. Será que eu vou ouvir um aleluia? Será que eu vou ouvir um glória? Louvado seja Deus. Aleluia. Glória. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia no livro escrito por Mateus, no capítulo de número 22. Hoje nós vamos aprender aqui
e ao mesmo tempo consertar um erro de ensino que é praticado através da palavra de Deus. Capítulo 22, versículo a partir do 15. Está escrito assim na palavra do Senhor: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhe a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Amém? Então vamos nos assentar. Deixa a sua Bíblia aberta. Você já deve ter ouvido muitas vezes esse versículo que fala: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E você já deve ter ouvido isso fazendo conotação com diversas áreas da sua vida. Às vezes até lá em casa, numa questão, né? Às vezes alguém se levanta e fala assim: está escrito na Bíblia, hein? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Às vezes quando alguns empresários vão conversar e alguns citam essa passagem bíblica dizendo assim: olha, está escrito na Bíblia, tem que pagar imposto, porque na Bíblia está escrito que nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas esse texto não está escrito aqui na Bíblia para nos ensinar a pagarmos impostos. Não, esse texto aqui não está. Ele mesmo fala por si mesmo. Esse texto está aqui para poder experimentar Jesus. Essa foi a intenção, o próprio texto explica, né? É claro que a Bíblia vai ensinar nas cartas apostólicas para a igreja. A Bíblia vai ensinar sim, que a igreja, ela precisa ter o bom testemunho, sendo responsáveis com os seus impostos, com as suas dívidas, né? E com todas as suas responsabilidades. A Bíblia vai ensinar, mas aqui precisamente não é essa a intenção. Quando foi colocado aqui por aqueles homens essa questão a Jesus, se era lícito pagar a César o tributo, eles fizeram isso porque o tributo que os judeus estavam pagando ali não era um tributo normal. Era o tributo de um povo escravizado. Era um tributo além do normal. Era um tributo escravizador. Era um tributo que contribuía para a miséria, para a fome do povo judeu. Era um tributo para que o povo judeu pudesse se contaminar com relação a Deus. Por quê?
Porque no próprio denário, que a Bíblia fala aí no versículo de número 19, o qual trouxeram para Jesus, o próprio denário, ele trazia realmente a efígie de César, né? E ele também trazia inscrito nele algo que era perigoso para o povo judeu, porque estava escrito lá naquela moeda, né? Tibério César, filho divino do venerável. Então, Tibério César, filho divino do venerável. Então, naquela moeda dizia que o César era Deus. E César aqui não é nome, tá? César aqui é patente, porque na época, o César da época, de diversos Césares que existiram, né, era Tibério. Mas aí, na moeda, a efígie era de César, de quem originou essa patente, que foi o primeiro imperador romano, de um pouco antes de Cristo até o ano 14 depois de Cristo. Então, esse tributo não era um tributo normal, não era um imposto normal. Isso era uma carga, isso era um peso, né, que fazia com que o povo judeu, né, cada vez mais estivesse escravizado, estivesse impedido de poder prosperar, impedido de poder conquistar alguma coisa na vida. Esse tributo, ele era provocado através de humilhação, e veja que Roma cobrava esse tributo usando próprios judeus, cobrando dos judeus esse tributo, né? Por exemplo, existe na Bíblia alguns deles que eram mal vistos pelo próprio povo por causa dessa prática, né? Mas Roma jamais se indispunha, os romanos jamais se indispunham com seus povos conquistados, mas eles massacravam, né? E por que isso estava acontecendo lá? Então, a pergunta foi por causa disso. Poxa, é lícito a gente viver assim? Nessa situação de humilhação? O senhor acha que a pergunta é essa: o senhor acha que Deus está certo em ver a gente humilhado desse jeito, pressionado desse jeito, escravizado desse jeito? O senhor acha que é justo isso, já que o senhor é da parte de Deus, e o senhor fala somente a verdade, o senhor não olha quem, o senhor não escolhe pessoas? Então, o senhor acha que Deus está certo nisso? Então, por que isso aconteceu com Israel? Então teve motivo. Israel estava nessa situação de humilhação, nessa situação de derrota, já há muito tempo, desde quando Nabucodonosor conquistou Israel e levou Israel para a Babilônia. Você sabe que Deus revelou o sonho do rei, mostrando toda uma história futura, porque Israel tinha a expectativa de voltar a ser uma nação independente, mas Deus dá uma revelação, e Daniel foi a pessoa escolhida para poder então trazer essa revelação para Israel, mostrando que Israel iria passar por algumas sucessões de mando. Então, a princípio Babilônia, mas não ia acabar ali, depois iam vir os medos, e depois iam se juntar com os medos persas, depois a Grécia, depois Roma, e aí nasceria o Messias. Então aqui já estava findando aquela revelação e aquela visão do profeta Daniel. Mas por que Israel passou por todo esse declínio, sendo ela uma nação escolhida por Deus, abençoada por Deus? Porque Israel se distanciou da palavra de Deus.
mesmo tendo sacerdote, mesmo tendo os oficiais. Veja que é um perigo. Nós não podemos simplesmente porque algum sacerdote está falando, nós não podemos assimilar. Nós precisamos ter o amparo da palavra. O sacerdote, ele não fala de si mesmo. O sacerdote, ele deve falar a palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus, afinal de contas? Pastor, mandaram para mim lá no meu WhatsApp essa semana uma coisa lá. Pastor, eu vi lá na internet essa semana. Irmão, não fica olhando para o WhatsApp, não fica olhando para a internet. Pega a sua Bíblia, olhe para a sua Bíblia. A palavra de Deus não está no WhatsApp, a palavra de Deus não está na internet, a palavra de Deus, ela está na... E aí, quando você pegar a sua Bíblia, tome o cuidado para que a sua Bíblia também não esteja corrompida, porque existem muitas Bíblias que estão corrompidas. Como eu disse antes da oração, tem Bíblia que não tem os 66 livros, tem Bíblia que tem menos, tem Bíblia que tem mais, tem Bíblia que foram alteradas, as traduções estão sendo melhoradas. E isso vai sofrendo. Tem a Bíblia da mulher. Por que tem a Bíblia da mulher? Porque vai ajeitar as coisas para a vontade da mulher. Por que tem a Bíblia dos jovens? A Bíblia Teen? Porque vai ajeitar as coisas para os jovens. E a Bíblia, ela não deve ser ajeitada. A Bíblia, ela não deve ser acomodada. A Bíblia é a Bíblia para os anciãos, é a Bíblia para os maduros, é a Bíblia para as mulheres, para os casais, para os jovens, para os adolescentes, para a criancinha. A Bíblia é a Bíblia. E qual é a verdadeira Bíblia? A verdadeira Bíblia, irmãos, ela é aquela que passou por um critério de 70 homens que não eram homens crentes, não, eram historiadores que separaram, eram 70 homens que separaram livros que, estudando esses livros, eles verificaram que esses livros eram autênticos. Eles batiam com a história da humanidade, batiam com nomes, com reis, com datas. Então, não foi uma escolha assim, ao critério do prazer de cada religião. Não, eram homens historiadores, 70. Então, essa primeira Bíblia, ela se tornou uma Bíblia chamada Septuaginta. Por quê? Porque foi separada pelos 70. Então, essa Bíblia é a original. A Bíblia evangélica, ela é a tradução desta. Ela é a tradução desta. Então, se você pegar a Bíblia evangélica, você vai ver que, agora, já no meio evangélico existe muitas corrupções, das quais você precisa se cuidar. Então, você, quando for comprar uma Bíblia, você pode, por exemplo, nos perguntar: pastor, essa Bíblia aqui, ela é boa, ela não é boa? Tem gente que às vezes tem receio de falar com o pastor, não sei porquê. Tem gente que às vezes fala assim: vou incomodar. Incomodar é você comprar uma Bíblia distorcida e depois, como ovelha, dar trabalho para o pastor. Aí você incomoda. Mas incomodar em você querer fazer a coisa certa, nós estamos aqui para isso. Nós oferecemos a nossa vida a Deus para isto. Então veja que Israel se afastou. Eles deixaram de ouvir. Quem que era a palavra de Deus naquela época? A palavra de Deus naquela época eram os profetas. Os profetas eram a Bíblia naquela época. Os sacerdotes, eles tinham que caminhar junto com os profetas, mas muitas vezes eles não caminhavam. Então acontecia isso. Os sacerdotes ensinavam ou não ensinavam as coisas para o povo, e o povo foi se distanciando das coisas de Deus, a ponto, só para você ter uma ideia, a ponto de chegar, por exemplo, bem antes, em um dos últimos dos profetas, que é o profeta Malaquias. Vai lá, profeta Malaquias.
um dos últimos dos profetas. Só para você ter uma ideia, eu não sei se a sua Bíblia, vamos ver se a sua Bíblia é boa. A Bíblia é boa, até isso tem. Pega aí no final de Malaquias. No final de Malaquias. Entre Malaquias e Mateus, você tem aí 4 folhas em branco. Quem tem? Levanta a mão. 4 folhas em branco entre Malaquias e Mateus. Malaquias e Mateus. Quem tem? Ninguém tem. Olha aí. Sua Bíblia já foi adulterada. A Bíblia verdadeira, ela tem 4 folhas em branco aí. Mas em branco, pastor, é para anotar? Não. Essas 4 folhas em branco significam que do penúltimo profeta, olhe para mim, o último profeta é João Batista. Então, olha, do penúltimo profeta até João Batista, 400 anos Deus fez silêncio. Deus não falou. 400. Então a Bíblia, que é verdadeira, que ninguém mexeu ainda, ela tem essas 4 páginas de silêncio de Deus. Até aí existe a palavra de Deus. Qual? Silêncio. Olha só, silêncio. Então você veja, 400 anos Deus ficou sem falar. Antes destes 400 anos, olha como estava o povo de Israel. Malaquias capítulo 1. Antes desses 400 anos, o povo estava tão distante, tão distante, tão distante, tão distante de Deus, que Deus falou assim no capítulo 1 e no versículo 6. Fala assim: olha, o problema de vocês, isso é quando Deus ainda estava falando, é que vocês não me honram. E fala assim no versículo 6, o filho honra o pai, o servo honra ao seu senhor. Aí ele fala assim, se eu sou pai, onde está a minha honra? Deus está falando aqui, Deus está perguntando, cadê, pessoal, a minha honra de Deus? O povo tinha se esquecido de Deus, e o que estava fazendo tudo errado, e quando a gente faz errado, Deus não recebe, Deus não aceita. Aí a Bíblia fala assim, que Deus fala assim, diz aí o texto da palavra, e se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Até o respeito tinha se perdido. Irmão, nós estamos vivendo um tempo muito parecido com este. As pessoas não estão sabendo mais honrar Deus, sabe? Deus, ele existe, mas a divindade de Deus está sendo depreciada. A divindade de Deus não pode ser de forma nenhuma afastada. Deus não é uma pessoa, muito embora ele se disponibilize como pai, como amigo, presente, mas ele continua sendo Deus, pessoal, continua sendo Deus. Nós não podemos depreciar, desvalorizar a divindade dele. Nós não podemos deixar de forma nenhuma, como diz o texto aí, nós não podemos, ele sendo o nosso Senhor, nós não podemos de forma nenhuma desrespeitar as coisas de Deus. Irmão, nós precisamos ter respeito com as coisas de Deus, e as coisas de Deus vai muito além da igreja, as coisas de Deus vai muito além de nós pastores, porque às vezes a pessoa fala assim, eu respeito a igreja, eu respeito o pastor. Então, você está respeitando, quando você me respeita, você está respeitando a Deus, não a mim. Quando você respeita a igreja, você está respeitando a Deus, não a esse prédio. Mas vai muito além. Por exemplo, a família é de quem?
Então a gente precisa respeitar a família, irmão. Precisa respeitar. O trabalho é de quem? Eu já escutei pessoa falar assim: ah, se eu encontrasse quem inventou o trabalho, eu mataria. Quem que inventou o trabalho, pessoal? Foi Deus. A gente não pode desrespeitar o trabalho, desvalorizar. Não, a gente precisa ter respeito com as coisas de Deus. As autoridades, tem gente que nem tem mais autoridade, ela é ela e acabou, ninguém manda nela. Mas a Bíblia fala que todas as autoridades são constituídas por quem? Então as autoridades é coisa de Deus. Independente de igreja, presidente, olha como é que está a situação. Há respeito? Não há. Presidente, deputados, prefeitos, governadores, professores, há respeito? Não há. Profissionais, sabe? Então, nós precisamos ter essa noção de que acima de nós existem algumas autoridades. Todo mundo tem autoridade, ninguém está descoberto. Quem está descoberto de autoridade está negligenciando a palavra de não está respeitando. Mas que existe, existe. Então a Bíblia fala que naquele tempo lá estava assim. Eles não estavam respeitando as coisas de Deus, né? A Bíblia fala aí, né, no versículo que nós estamos lendo, diz assim: diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, ó, os sacerdotes, ó, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que nós estamos desprezando o teu nome? Aí ele fala assim no versículo 7: em que vocês estão oferecendo sobre o meu altar pão imundo? Ó, presta atenção, olha para mim. Deus está falando para os sacerdotes: vocês estão oferecendo sobre o meu altar pão imundo. O que Deus está dizendo? Olha, vocês estão oferecendo um culto para mim imundo. Olha que gravidade. Então, a gente pode fazer qualquer coisa no culto? Não. Nós não podemos apresentar a Deus qualquer coisa no culto. Não é aquilo que a gente acha legal. Não é aquilo que vai trazer diversão. Nós precisamos ter cuidado, porque nós estamos fazendo um culto para quem receber? Deus. E Deus não nos ensinou a fazer um culto para se divertir. Deus não quer se divertir no culto. Deus não ensinou a gente fazer um culto para a gente, né, ficar um pouco mais relax. Não foi para isso que Deus nos ensinou um culto. Então, olha o que estava acontecendo. Os sacerdotes estavam oferecendo culto? Estava, mas impuro. Estava oferecendo um alimento. Deus come. Você acha que Deus come? Deus come. Por isso que ele fala: vocês estão oferecendo pão. Deus come o nosso culto, sabia disso? Deus come o nosso louvor. Deus come a nossa adoração, assim como nós comemos a palavra dele. Deus come. Por isso que nós precisamos apresentar a Deus, não mais ou menos, nós precisamos apresentar a Deus o quê? O melhor. Se a tua esposa colocar o mais ou menos, você come? Você não come. E Deus, você acha que Deus vai comer? Então, veja que não é aquilo que a gente quer, não é o que é moda. A gente tem, olha, nós temos que fazer aquilo que nós aprendemos com os nossos pastores, o que os nossos pastores aprenderam com os pastores deles, e nós vamos buscar essa raiz lá nos apóstolos. A igreja de Jesus Cristo, ela precisa ser uma igreja apostólica. O que é uma igreja apostólica? Que traz o ensinamento dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos aprenderam de quem? Os apóstolos aprenderam de Jesus.
A igreja não pode fazer o que o pastor da esquina está fazendo, o que o bispo está fazendo, o que aquela outra. Não, a igreja não pode. A igreja, ela precisa ter. Sabe o que acontece? Acontece que pastor, ninguém nasce pastor. Pastor é algo que a gente recebe, e a gente só pode receber de quem é. Então ninguém nasce pastor, ninguém se faz pastor. Para ser pastor precisa ser consagrado. Então o primeiro pastor Jesus consagrou foi Pedro, e Pedro consagrou os demais, até chegar a gente. Então, por exemplo, nós, quando nós falamos somos pastores, é porque nós somos consagrados. Algum pastor colocou a mão na nossa cabeça, e nós recebemos a unção, não daquele pastor, mas nós recebemos a unção lá de Jesus Cristo, que veio de pastor em pastor. E aí então, mas hoje não. Hoje, você é pastor, vê se perto de você tem alguém com cara de pastor, vê se tem. Hoje é pelo jeitão, é pela euforia. Então a Bíblia fala que os sacerdotes estavam errando, e aí ele fala assim: ofereceis no meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisso pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Versículo 8 fala assim, ó: quando vocês trazem as suas ofertas, quando vocês trazem os seus dízimos, olha lá o que ele fala, ó: quando vocês trazem os seus animais, vocês trazem um animal cego. Já pensou, irmão? Eles iam trazer uma oferta, então eles chegavam lá no rebanho e falavam assim: tem algum cego aí? Ah, tem um que está cego aqui, olha, né? Esbarrou ali no chifre do outro, ficou cego. Então separa esse aí que eu vou levar para Deus. Ó, eles ofereciam o animal cego para sacrificar. Aí Deus pergunta assim: não é isso mal? Não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Então às vezes chegava lá de manhã e falava assim: olha, o lobo atacou aquela ovelha e arrancou a perna dela. Ah, arrancou a perna dela? Separa ela aí que eu vou levar ela na igreja, eu vou levar ela para Deus. Ela já está com a perna mesmo arrancada, não serve mais para nada. Era assim que estava o nível de relacionamento do povo com Deus. Irmão, independente de quem vive com você, independente de quem trabalha com você, como que está o seu nível com Deus? Cuidado que as pessoas podem interferir no seu nível. De repente você pode baixar. Israel baixou o nível. Israel aprendeu a oferecer o melhor. Macho, por que macho? Porque o macho sempre foi mais caro. Você pega hoje, por exemplo, o preço do boi e o preço da vaca no frigorífico. O boi é mais caro do que a vaca. Então por que o macho? Porque o macho tem mais valor. Tinha que ser macho de quanto? De um? O preço foi lá em cima. Macho de 1 ano? E sem, nem no pelo podia ter defeito. Israel aprendeu assim. Para Deus tinha que ser o... Não é certo isso? Como que está o seu nível com Deus? Israel baixou o nível. Só que Israel não queria pagar o preço disso. Então a Bíblia fala que a situação estava grave. Aí no versículo 8, parte B, fala assim: ora, apresenta-o ao teu governador, acaso ele terá agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Ninguém quer. Às vezes o que eles estavam apresentando para Deus, nem o governador aceitaria, nem o vizinho ia querer. Entendeu?
e eles estavam oferecendo para... Então, por isso que eles chegaram lá naquela situação, que nós vimos lá em Mateus capítulo, um imposto escravizador. Isso acontece hoje? Acontece. Quando você paga o juro do seu cartão de crédito, é justo? É justo? E talvez você possa até perguntar: Senhor, é justo isso comigo? Sou crente, sou dizimista, sou ofertante na sua casa. Se você estiver pagando o juro do cheque especial, é um juro justo o cheque especial? Ou se você compra o seu carro parcelado, é justo você pagar 2 e levar 1? É justo? Não é. E a culpa é de Deus? Não, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Por que Deus não está nos honrando? Por que está acontecendo? É justo eu pagar esse imposto aqui? É justo eu ser crente e viver dessa maneira? É justo eu servir a Deus e ter que contar moeda? Não é não, não é justo não. E o que o Senhor tem a dizer quanto a isso? Perguntaram para Jesus. Para esperando que Jesus fosse falar: não paga o cartão de crédito, deixa o juro do banco para lá, daqui 5 anos, 10 anos, vai prescrever. Tem muito crente fazendo isso. Espera prescrever. Ou então espera te ligar: você tem uma dívida aqui de 10 mil, faço para você por 500. Olha que bênção. Que bênção o quê, meu irmão? Tira isso da cabeça. Isso não é coisa de Deus na sua vida não, isso é coisa do diabo querendo te marcar você como uma pessoa que não tem palavra, marcar você como uma pessoa de mal pagador. Faz um acordo com esse banco e depois vai lá pedir empréstimo para ver se ele vai te emprestar. Ele não te empresta mais. Você devia 10 mil, pagou 500 reais, mas você não tem mais crédito com aquele banco. Você perdeu. Então, não fica servindo o diabo pensando que você está servindo a Deus. Não entra nessa não. Então, o que o senhor acha disso? O senhor acha isso justo? Aí Jesus então respondeu: é simples, é só você dar a César o que é só você pagar as contas que você fez. Você usou o cartão? Paga. Você ultrapassou o limite por quê? Você não sabia? Paga. Mas para você resolver isso, dá a César o que é de César. E não se esqueça, porque você tem se esquecido. Por isso que você está nessa situação, Jesus falou. Por isso que você está debaixo do jugo romano. Por isso que você está aí pagando mais imposto do que aquilo que você come, do que aquilo que você vive. Dai a César o que é de... Mas não esquece, para sair dessa situação, dá a Deus o que é de... Quem está entendendo pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Entendeu? Por que alguém vai lá e fala assim: escuta, quanto que é esse carro aí? Esse carro é 100 mil. 100 mil? Está aqui, 100 mil. O cara leva o carro por 100 mil. E aí você chega lá no trabalho, seu amigo comprou um carro de 100 mil. E você fala assim: meu Deus, eu preciso comprar. E aí você vai lá para equiparar, você vai lá para poder... Não, ele vai falar que eu sou crente e estou andando com esse carrinho aqui. Não, de jeito nenhum, eu sou um filho de Deus. E aí você vai lá e fala: escuta, quanto que é esse carro? 100 mil, quero levar um. Mas cadê? Não, eu não tenho, vou financiar. Então você vai pagar 200. Faça isso não, irmão.
Mas pastor, por que ele tem? Por que o ímpio tem 100 e eu não tenho 100? Porque você não está honrando o Senhor. Porque o ímpio está honrando o Senhor dele. O ímpio às vezes está vendendo droga. O ímpio às vezes está na prostituição. O ímpio está ganhando o dinheiro que Deus não se agrada, que Deus... Então ele está servindo o Deus dele, do mundo dele. Agora você não está nem na igreja e nem no mundo. Você está com um pé aqui e um pé lá. Quem está me entendendo? Você está aqui, ó, um pé aqui e um pé lá. Meu irmão, você tem que fazer que nem um ímpio. O ímpio, ele não tem dificuldade em honrar o Deus dele. Ele rouba, ele desvia, ele põe na cueca, ele põe debaixo do sapato, dentro da meia, ele pinta e borda e ele cresce. E a pessoa fala, Deus, não é Deus não, irmão, é o diabo. O diabo disse isso para Jesus. E o diabo chegou para Jesus e falou o quê? Jesus, ó, se você se prostrar aí e me adorar, eu vou te dar todo esse reino aí, ó. É assim que o ímpio cresce. Ele se dobra diante do... Ele adora o diabo. E ele faz aquilo que o diabo gosta. Ele faz aquilo que o diabo quer. Pastor, como é que eu cresço? Honra a Deus. Honra a Deus. Faz aquilo que Deus quer. Faz aquilo que Deus gosta. Deus vai te honrar, amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Você paga mais de juro na duplicata do que o dízimo que você poderia trazer no altar. Você paga mais de juro no seu cartão do que o dízimo que você poderia honrar o teu Deus. A gente vê isso, por exemplo, é como se a gente pegasse o nosso imposto de renda, né? Você pega, por exemplo, o imposto de renda da pessoa, você olha o imposto de renda da pessoa e você olha a vida dela, você fala assim, não é o mesmo. Porque ela anda com um carro que não está no imposto de renda. Ela tem um patrimônio que não está no imposto de renda. O ímpio é assim. Você pega algumas pessoas importantes na nossa nação, ricas, e você vai ver o imposto de renda dela, não tem nada. Você fala, meu Deus, não dá para acreditar. Pois é, nós somos assim com Deus. Pega o nosso carro lá fora. Pega o nosso histórico no mercado, pega a nossa casa, pega o nosso dízimo aqui no altar, vê se é compatível. Como é que não pode ser compatível? Como é que eu dou um dízimo de quem anda a pé, se eu ando com um carro importado? Como que eu posso fazer? Como que eu faço esse milagre? Fala para mim. Como que eu posso dar um dízimo morando naquela casa que eu moro? Por isso que na nossa igreja dízimo não tem nome. Não tem nome. Eu não sei quanto você dá de dízimo. Quem trabalha na secretaria, na tesouraria, não sabe quanto ninguém dá de dízimo aqui. Porque não é a mim que você tem que mostrar nada. Entendeu? É a Deus. O seu dízimo não é para mim. O seu dízimo é para Deus. Quando você põe o seu dízimo no altar, Deus sabe. Deus sabe. E aí você vem fazer aquela pergunta para o pastor: pastor, é justo eu estar passando isso? Você chega para a tua mulher: é justo a gente estar passando isso? Você chega para o teu marido: aí, é justo a gente vai na igreja, ora, aí é justo? Não é justo. Como que eu resolvo? Do jeito que Jesus ensinou. Ah, vou deixar a dívida para lá e vou colocar o meu... Não. Deus não vai aceitar você deixar a dívida para lá e colocar o dízimo no altar.
Vou pagar a dívida e não vou colocar o dízimo. Deus também não vai aceitar. O que eu faço então? Dê a César e a Deus o que é de... Como que eu vou fazer? Pois é. Como que você vai fazer? Como que você vai fazer? Se você não tem o que fazer, você precisa de um milagre. Mas você não pode fugir disso. Você não pode fugir, você não pode pensar como pensam os ímpios. Eu vou enganar Deus. Não, eu vou enganar o meu credor. Passa amanhã, até ele cansar. Uma hora ele vai desistir. Você não pode fazer isso. Deus não vai te abençoar. Você tem que enfrentar a situação. Quantos aqui já ouviram essa mensagem numa pastoral, de irmão para pastor, de pastor para irmão, de quantas vezes eu já preguei isso individualmente, e eu tenho ensinado isso, e as pessoas quando colocam isso em prática, vem a bênção de Deus e a vida é transformada, irmão. Não fuja dos seus compromissos, não deixe de atender o seu telefone, não deixe de atender a sua porta, paga o que você deve. Deus vai te ajudar. Deus está nesse negócio. Se você falar assim, eu vou pagar, Deus vai pegar na sua mão e vai falar, vou contigo, não vou pagar, então vai sozinho. Deus vai falar para você, vai sozinho, eu não vou ficar com você não. Eu vou passar essa vergonha de alguém vir bater na tua porta e dizer assim, escuta, você não é crente, vai pagar ou não vai? Eu não vou ficar aqui não. O Espírito Santo vai falar para você. Enfrenta a sua situação. Deus vai te ajudar. Deus vai te prosperar. Porque se o diabo é capaz de prosperar o ímpio, quanto mais o nosso Deus é capaz de abençoar teu povo. Quem crê pode aplaudir e glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Fica de pé. E tudo começa num culto como esse assim de hoje. Tudo começa num culto assim, ó. Pastor, o que eu faço? Consagra a tua vida. Quando você põe o dízimo no altar. O dízimo. Quando você põe o dízimo no altar, quando você põe a oferta no altar, Malaquias, ele dá 7, só Malaquias, aponta 7 bênçãos ao seu favor. Malaquias fala assim, ó, põe o seu dízimo, Deus fala para o profeta, põe o seu dízimo no altar, e verás se não te abrirei as janelas e não te abençoar, ó, presta atenção, e não te abençoarei, e não derramarei sobre você bênção são 2 tipos de bênção aí, ó, e eu não te abençoarei com bênçãos que são capazes de ser assim compreendidas. Deus vai nos abençoar com lugar para morar, Deus vai nos abençoar com alguma coisa para a gente ter como transporte, Deus vai nos abençoar com o nosso alimento, são bênçãos. Aí quando eu falo assim, ele acrescenta, ele fala, e bênçãos sem mim. Que bênçãos são essas? São aquelas que você não merece, mas que Deus vai dar, Já viu alguém receber um negócio e falar assim, meu Deus, eu não mereço isso. Isso é uma bênção sem? É a pessoa falar assim, meu Deus, eu não acredito que Deus está fazendo isso na minha. Isso é uma bênção sem medida. E Deus pode fazer na sua vida. E Deus pode acrescentar. Malaquias fala que o próprio Deus promete repreender da sua vida o devorador. Malaquias fala que o próprio Deus tirará do seu trabalho, da sua vida, toda a esterilidade. Você, pastor, eu trabalho, não consigo fazer nada. Pois é distância de Deus isso. Crente que não produz é porque está longe de Deus.
Porque o crente, quando está na presença de Deus, ele dá fruto, e muito fruto, e Deus limpa para que ele dê mais fruto ainda. Pode aplaudir e glorificar a Deus. E Deus fala assim, para terminar com Malaquias, Deus fala assim: e as nações vão dizer o quanto você é feliz. Oh. Não é dízimo, não é dízimo, não é oferta, é honra, é honra. Não basta você pegar um envelope com qualquer dízimo, não, isso aqui tem que honrar o que Deus fez na minha vida, isso aqui tem que honrar o que Deus fez não se engane, não se engane. Ele fala assim: honra-me e eu te honrar. É honra, é honra. Por isso que não tem valor, por isso que não está à disposição, dizendo assim, ó, dá o máximo que você puder. Não, não é o máximo, não é o máximo. Senão a gente ficaria perdido, porque você ia dar mais do que eu, você ganha mais do que eu, aí você ia ter mais do que eu. Então não é o máximo. O dízimo é 10, não é um valor. Vou dar isso. Não. Me honra com 10 e eu te abençoo com 90. Esse Deus, fala a verdade, ele tira onda com a gente, né? Fala a verdade. Ele podia falar o contrário: me honra com 90 e se vira com 10. Eu não é? Podia, mas ele não faz. E ele não faz assim também, ó. E para começar, tem um negócio, hein? Já dá 10 do que você tem, e depois você passa a dar do que eu te der. Não, ele não fala isso. Ele fala assim: do que eu te der, você entrega 10. É demais, né? Fala a verdade. É uma segurança diferenciada. Fala a verdade. Se eu te der, você entrega. Se eu não te der, você não entrega. Mas não tenta me enganar. Sabe, irmão, nós não precisamos de dinheiro. Vai ter, quem trabalha na tesouraria sabe que nós não precisamos de dinheiro. Nós vamos levantar uma comissão fiscal aqui, eles vão ver lá os números, e eles vão perceber que eu não estou pregando aqui para você poder chegar junto com dinheiro aqui. Não, não é isso. Nós não precisamos de dinheiro, eu preciso do seu testemunho. Eu preciso que a sua vida ande, porque tem gente olhando para você, e se a sua vida não andar, não vai entrar aqui nessa igreja. Então, se a sua vida anda, a fila anda. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus e adorar. As nações precisam olhar e dizer assim: poxa, aquele povo lá é feliz, hein? Aquele povo lá é feliz, hein? E fazendo a coisa. Ninguém gosta de fazer, ninguém gosta de se prostituir, ninguém gosta de roubar, ninguém gosta de traficar. Faz por quê? Porque dá dinheiro. Dá ou não dá? Dá. Se a pessoa souber como ganhar fazendo a coisa certa, ela vai preferir, irmão. Ela vai preferir. Então, a gente precisa crescer. A gente precisa abençoar. A gente precisa que Deus possa resplandecer uma luz sobre nós, para que quem esteja ao nosso redor possa ver, irmão, e possa olhar para nós e dizer assim: olha o que Deus fez na vida deles. Amém? Não é por nós, é por Ele. Não é por mim, não é por você, é por Deus.
é por Jesus, amém? Você pode aplaudi-lo e glorificá-lo? Estenda a tua mão aqui para o altar. Senhor, em nome de Jesus, leva teu povo agora em paz, debaixo da graça do teu Filho Jesus Cristo, do amor do teu coração, da presença viva, poderosa do teu Espírito Santo, e que eles possam, meu Deus, desafiar a si mesmos e colocar em prática esta palavra, pois assim, como sacerdote de um Deus vivo, eu os abençoo em teu nome, meu Deus, agora e para todo sempre. E aquele que crê e recebe, diga comigo, bem alto para arrebentar o céu. Louvado seja Deus.